Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te invocamos o teu nome e rogamos, Senhor, para que o Senhor nos direcione, Senhor, nessa manhã, colocarmos a nossa mente no Espírito. Tira a nossa mente da carne, Senhor, tira a nossa mente, Senhor Jesus, das preocupações, das ansiedades, dos medos, das incertezas. Senhor, tira, Senhor, a nossa mente, Senhor, de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo, Senhor, que nos traz peso, Senhor, sobre a nossa vida. Liberta a nossa mente, Senhor, que possamos ancorar nossa mente no Espírito, onde há realidade na Tua Palavra, onde nós temos comunhão com o Senhor, onde nós o adoramos, onde nós o ouvimos, onde nós, Senhor, mantemos, Senhor, essa esfera de comunhão. Oh, Senhor Jesus, Senhor, hoje não mais somos escravos, Senhor, da lei, não mais somos escravos, Senhor, de ordenanças, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Obrigado, Senhor, por essa libertação. O Senhor nos libertou do império das trevas, o Senhor nos transferiu para o reino do Filho do Teu amor. E, Senhor, então que na nossa vida, Senhor, todos os dias, Senhor, a palavra possa ser a realidade, Senhor, constante e prática, Senhor, no nosso viver. Seja, Senhor, conduzindo a Tua igreja, abençoando a Tua igreja, como o Senhor já tem feito, Senhor, alcançando o nosso coração, alcançando todo o nosso ser, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, nós invocamos o Teu nome, porque reconhecemos que nada somos, que nada podemos, Senhor, sem o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós nada, Senhor Jesus, nós nada podemos, Senhor, se quer respirar, Senhor, sem a Tua graça e misericórdia. Por isso é que estamos aqui nessa manhã, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu com laços de amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu encabeçamento. Continua nos direcionando. Abençoa as famílias, abençoa o Senhor o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa o Senhor, supra os nossos irmãos, visita cada casa, cada lar, Senhor, e continue operando, Senhor, a Tua obra, que o Senhor começou em cada um de nós. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, como é de a nossa prática, de em todos os domingos nós atualizarmos os irmãos concernente à palavra que o Senhor tem nos falado, por meio das mensagens, por meio do nosso amado irmão Pedro. E inclusive esse final de semana, como os irmãos já sabem, está tendo a conferência ali em Portugal. E antes de mais nada, nós gostaríamos de encorajar os irmãos a estarem, irmãos, atualizados concernente à palavra profética. Todos nós temos acesso à internet. Vamos falar todos, porque realmente é todos, né? Então, nós temos visto semanalmente as mensagens de domingo. Por exemplo, hoje a mensagem que está ocorrendo hoje pela manhã, ela vai ser transmitida às 20 horas, não é isso? Às 19 horas, não é isso? Pelo canal do Instituto Vida para Todos no YouTube. Nós temos as lives de quinta-feira, às 20 horas, que é o resumo mais profundo da palavra que foi falada no último domingo. Nós temos as lives que têm ocorrido todos os sábados pela manhã com o PAC, né, o Posto Avançado de Comportagem. Então, irmãos, e além disso, nós temos as nossas reuniões semanalmente da nossa micro-região, a nossa micro-região que falamos Espírito Santo e Vales, que ocorre todas as segundas-feiras via Zoom, às 20 horas. Então, amanhã tem essa reunião também é a atualização dos encargos que o Senhor tem nos passado, e também nós ouvimos ali testemunhos que as igrejas da nossa micro-região estão tendo dentro da palavra. Então é muito importante a participação dos irmãos, né? Todas as segundas-feiras às 20 horas, via Zoom, ali ninguém vai te pedir para falar nada, porque o nosso maior medo é eu entro, aí o irmão olha para mim, vê que eu estou na tela do começo ali, fala agora, Eliene, compartilha para nós. Irmãos, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai te colocar jogar essa bola de fogo em você, mas nós precisamos estar caminhando de perto para nós entendermos o que o Senhor tem feito também na nossa micro-região. Porque o Senhor tem feito os milagres na nossa micro-região dentro do encargo que o Senhor tem falado. Então nós pedimos aos irmãos, separe esse tempo, participe conosco,
Amém? Semana passada a irmã Nílis compartilhou, a irmã Cláudia de São Mateus compartilhou a experiência da visita que nós fizemos a São Mateus. Então nós pedimos aos irmãos que deem atenção a isso, irmãos. Vamos caminhar de perto, vamos andar de perto, imersão na palavra, desfrute do alimento diário. Irmãos, isso é vida e é saúde para nós, isso é vida para você, é vida para a sua família, isso é vida para o seu ser, isso é vida para a igreja, amém? Fala com o irmão que está do seu lado, vamos caminhar de perto da palavra profética, fala com ele. Amém. Então, como hoje a cristandade em geral tem se comemorado a Páscoa, por amor, a maioria dos irmãos já sabem sobre isso já é matéria dada, mas por amor aos novos, por amor aos irmãos que estão chegando agora, e que ainda não tem essa visão do que é o significado real da Páscoa, nós vamos compartilhar uma breve palavra a respeito disso. Qual que é a realidade, qual que é a nossa prática, irmãos? Porque nós, às vezes, ainda estamos presos a conceitos, a tradições e às práticas que já devíamos ter sido libertas dela há muito tempo. A Páscoa, irmãos, não é para ser comemorada, não é para ser celebrada. Hoje muitos celebram a Páscoa, não é isso? Separam um dia no ano, que é esse dia mesmo, e esse dia é comemorado-se a Páscoa. Eu tenho certeza que a maioria de nós recebeu uma mensagem no WhatsApp, Feliz Páscoa. 5 já? Ai, filha, já recebeu 5. Então, irmãos, a tradição ela já instituiu isso. Entendeu? Mas a Páscoa, como nós dissemos, não é para ser comemorada, não é para ser celebrada, a Páscoa é para ser vivida. E nós vamos ver que a Páscoa não é, irmãos, na realidade hoje, da era do Novo Testamento, não é uma vez por ano. Não é uma vez por mês, não é uma vez por semana, é todos os dias. Amém. Todos os dias a Páscoa é uma realidade na nossa vida. Porque todos os dias, irmãos, nós vivemos louvando ao Senhor, agradecendo pelo que Ele fez por nós. Então, nós lemos, Fida pediu para que lêssemos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, mas eu gostaria que a irmã transmitisse aqui o versículo 7 de 1 Coríntios, na versão Almeida corrigida, ARC, Almeida Revista E corrigida, que nos abrange mais, que nos abre mais a visão a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, na versão Almeida e corrigida, ela fala o seguinte, leia comigo por favor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque nossa Páscoa foi imolado por nós. Então, só aí já poderíamos encerrar a mensagem aqui, né, Ravi? Porque a Páscoa não é uma data, a Páscoa não é uma comemoração, a Páscoa é uma pessoa. A pessoa de Cristo. Fala com o irmão que está do seu lado, a Páscoa é Cristo. E o versículo 8, por favor, versículo 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Irmãos, Paulo orienta aos irmãos de Corinto a primeiramente nos despojarmos dos fermentos. O que o fermento é? O que o fermento faz? O fermento, ele facilita a sua vida. Nós comemos o pão aqui agora, e você acha estranho aquele pão, que pão duro. Pão difícil de mastigar, pão difícil de ingerir, porque ele é um pão sem. Agora, se chegasse aquele pão macio, que você aperta, ele volta, né? Irmãos, é o pão com fermento, ele traz facilidade para você. Então, irmãos, hoje o mundo, como fermentou o real significado da Páscoa, a Páscoa é maravilhosa.
Sem contar o grande comércio que se movimenta nesta semana, que se movimentou nessa semana. E quantos cristãos chegam num domingo como esse, se chegar em casa e não encontrar uma cesta com ovo de Páscoa, fica chateado. Talvez você vai brigar com seu esposo porque ele esqueceu do seu ovo de Páscoa. Esqueceu da sua cesta de chocolate. Irmãos, ninguém vos julgue por dias, festas, lua nova aos sábados, porque o corpo é de Cristo. Nós precisamos entender que tudo que sobreveio no Antigo Testamento tem um significado no Novo. Se torna realidade no Novo Testamento. Então a Páscoa, você sabe muito bem, a Páscoa foi instituída lá em Êxodo capítulo 12. E a Páscoa, ela era acompanhada pela festa dos pães asmos. A Páscoa começava no primeiro dia, que era o primeiro dia da semana. Começava no primeiro dia e seguia esses 7 dias de comemoração. Então a Páscoa ela era ligada à festa dos pães asmos, uma festa que os judeus comemoram até os dias de hoje. Então os judeus eles têm as suas festas que eles comemoram, que eles realmente não abrem mão, tem que comemorar. Mas a lei, os ritos do Antigo Testamento ainda acompanham eles até hoje. Então, essa comemoração que se demorava 7 dias, irmãos, ela era para recordar. A Páscoa em Êxodo capítulo 12, quando ela foi instituída, ela tinha um significado de recordar o que o Deus fez pelo seu povo. O que Cristo fez pelo seu povo quando o povo ainda estava no Egito? Deus, por meio de Moisés, libertou o seu povo das amarras da escravidão do Egito e da tirania de Faraó, representado por Satanás. Então, hoje, o significado dessa comemoração que muitos fazem por aí, hoje, irmãos, quando nós nos lembramos o que Cristo fez por nós, nós estamos vivendo a verdadeira Páscoa. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele vos libertou. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. A realidade dessa Páscoa é a libertação do império das trevas, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Fala o seguinte: fala com o irmão que está do seu lado, irmão, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. A Páscoa, quando era comemorada pelos judeus, era para relembrarem a libertação do seu povo da escravidão do Egito. Mas agora deixa eu te perguntar, meu querido, você deve comemorar essa libertação que Deus te libertou do império das trevas apenas uma vez por ano? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Todos os dias nós devemos nos lembrar, irmãos, do que Cristo fez por nós. Já falamos aqui que nós devemos nos lembrar de 3 coisas, e essas 3 coisas devem seguir-nos até a volta do Senhor. De onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Essas devem ser, irmãos, as três memórias que devem nos seguir todos os dias da nossa vida. Irmãos, não esqueça de onde te libertou. Não esqueça de onde você estava. E não esqueça de onde o Senhor te tirou. Ah, mas eu tinha uma vida boa, eu não fazia mal para ninguém, eu não roubei, eu não matei, eu fazia as minhas caridades. Entendeu, irmãos? Isso aí tem muito, eu não era uma pessoa ruim. Irmãos, humanamente, ninguém está falando de coisas humanamente, ninguém está falando de coisas humanas. Nós estamos falando de uma sentença que estava sobre cada um de nós, porque nós pecamos. A herança de Adão que nos foi dada, nós herdamos de Adão, e essa herança que foi o pecado, nos lançava direto para o lago de fogo, de cabeça para baixo, sem nenhuma esperança.
mas por causa do seu grande amor com que nos amou. Romanos fala isso. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, pela graça você foi salvo. Fala com o irmão que está do seu lado, pela graça você foi salvo. E Colossenses capítulo 2, o versículo 16 e 17 fala o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Porque, infelizmente, no meio cristão há um julgamento muito grande. Aqueles que conservam uma prática, que guardam tal dia, julgam os que não guardam. Os que não comem, julgam os que comem. Os que celebram a festa, julgam os que não, ou vice-versa. Isso acontece muito. Infelizmente, irmãos, o cristianismo entrou num debate a respeito de quem está certo ou errado. Tudo baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ninguém, pois, vos julgue. Porque, irmãos, toda a realidade, por exemplo, se você olhar aqui, olha, por que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida? Ninguém está falando de nada físico. Aqui está falando a respeito de coisas físicas. Porque havia um debate, irmãos, havia uma contenda dentro da igreja em Colossos. Haviam aqueles que guardavam, os que não guardavam, os que faziam, os que não faziam. Agora você pensa uma reunião de uma igreja, em que um grupo faz, o outro não faz, em que um come, o outro não come, em que um guarda e o outro não guarda. Já pensou isso aqui, irmãos? E Paulo, tentando trazer uma clareza, um equilíbrio, escreve a respeito disso. Mas a realidade da comida e bebida é quem? Cristo. Quem que é a nossa comida e bebida? Cristo. Quem que é o nosso dia de festa? Quem que é a nossa festa? Cristo. Quem que é a nossa lua nova, representando por um novo início, uma nova oportunidade, uma nova esperança? Cristo. Cristo se faz novo na nossa vida todos os dias. Hoje, quando você acordou e abriu os olhos nessa manhã, as misericórdias já tinham sido renovadas, ou seja, as misericórdias eram novas para você nessa manhã. Então, Cristo é a nossa lua nova. E Cristo é o nosso descanso sabático, ou nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Não adianta nada você guardar um dia para descansar e estar atribulado. E estar, irmãos, com sua fé lá embaixo, com sua fé, irmãos, não está sustentada na palavra, não adianta nada. O seu espírito, o seu corpo você guarda, mas o seu espírito está morto, a sua alma está atribulada. Irmãos, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, falamos de novo, se tornou realidade no Novo em Cristo. Cristo é a realidade de todas as coisas. Cristo é a realidade, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 1, Cristo já era a realidade. Cristo é a realidade de todas as coisas, irmãos. Cristo é o centro da vontade de Deus. Tudo em torno dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Paulo falou isso aos Romanos. Então, aí o versículo 18 fala, 17, porque tudo isso, o que Paulo falou? Tem sido sombra. O que Paulo falou que é sombra? Comida e bebida, dia de festa, lua nova e sábado. Paulo estava falando, meus irmãos amados, prestem atenção no que eu estou falando com vocês. Tudo isso que vocês estão debatendo aí, um guarda, outro não guarda, um faz, outro faz, tudo isso é sombra daquilo que haveria de vir. E ele falou o seguinte, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de a sombra. Hebreus capítulo 10, versículo 1 fala o seguinte, Hebreus 10, 1 fala, ora, visto que a lei, o que a lei tem? Sombra. Nós temos visto todas as semanas falando a respeito das práticas da lei, o problema que surgiu nas igrejas da Galácia,
trazidos por aqueles judaizantes. Judaizantes eram os crentes que haviam crido em Jesus. Você ouviu isso aí na mensagem dessa semana? Judeus, eram os judeus mesmo, judeus, o povo de Deus. Judaizantes, os que haviam crido em Jesus, se convertido, mas ainda guardavam as práticas da lei. O problema que os judaizantes trouxe das igrejas da Galácia por trazerem outro evangelho que não era o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação pela fé. Trazendo práticas da circuncisão, trazendo práticas da lei. Então, aqui o autor de Hebreus escreve: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. O que a lei é? Sombra de algo que haveria de vir. A lei é sombra. Irmãos, a sombra, ela projeta. Por exemplo, você está num lugar escuro, quando vem uma luz, quando uma luz é projetada sobre algo, surge-se a sombra. Por exemplo, se aqui está escuro, a minha mão, certo? A minha mão tem uma luz, a luz, contato com a minha mão, projeta-se a... Quando você olha, você sabe que é uma mão. Aqui fala, a sombra dos bens vindouros não é imagem real. O que o autor de Hebreus estava falando sobre imagem real? Embora você saiba que é uma mão, você não distingue se é mão feminina ou masculina. Você não distingue a tonalidade da pele. A sombra, você não sente o cheiro da sombra, você não pode tocar na sombra, você não pode discernir a sombra, você só sabe que é uma mão. Então, no Antigo Testamento acontecia isso. Suponhamos que foi-se colocada essa mão e o povo de Israel não via o que projetava a sombra, o verdadeiro significado da sombra, eles só viam a sombra. A mão estava fora deles, estava fora da visão deles, entendeu? Eles só viam a sombra, é uma mão, eu estou aplicando. É a lei, vão praticar? Bora! Era a sombra. Porque eles não viam, eu estou aplicando, a mão que projetava a sombra. Mas quando Cristo veio, Efésios fala que que juntamente com ele nós fomos ressuscitados e nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo. Então, hoje, na era do Novo Testamento, você vê a sombra, mas você vê a mão que projeta a sombra. Aí agora você não mais precisa ficar pegado à sombra, Bia, porque você tem a mão. Você pode abraçar a mão, você pode contemplar a mão, você pode cheirar, estou aplicando, cheirar a mão, porque, irmãos, a sombra, o que projetava a sombra se tornou realidade hoje para nós. Está entendendo ou não? Essa é a sombra da lei que o povo tanto não via. Hoje você vê o que projeta, hoje nós estamos vendo a sombra, mas nós vemos a realidade da sombra. Hoje nós estamos vendo o mundo celebrar a Páscoa, a sombra, mas nós estamos vendo a realidade da sombra, que é Cristo. Está entendendo ou não? Essa é a realidade. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a morte e o sacrifício. Paulo fala, nós lemos aos Coríntios que nós devemos viver essa festa. Nós devemos celebrar, essa festa, mas não é uma festa estabelecida num calendário, não é uma festa estabelecida numa data específica. Essa realidade precisa ser real todos os dias da nossa vida. Agora, e Cristo, abra comigo Êxodo 12. Mas, irmãos, como Cristo ele não veio para anular a lei, mas para cumprir na íntegra toda a lei, depois, aproximando do final, você vai entender que é o seguinte: Cristo, como a nossa Páscoa, ou o nosso Cordeiro Pascal, ele tinha o lugar, o dia
e a hora determinados para morrer. Cristo tinha o dia, o lugar, o dia e a hora determinados para morrer. Ele não poderia morrer antes, tanto que ele foi livrado por várias vezes, né? Ele se escafava ali daqueles que queriam sentenciá-lo, porque ele sabia que tinha um lugar onde ele precisaria ser entregue. E tinha um dia específico para ele ser entregue, que era o dia da Páscoa, em que os judeus iriam comemorar a Páscoa. Aí nós vamos ver que houve-se ali, naquela quinta-feira à noite, irmãos, que já era a sexta, que o horário, os judeus, o horário como eles contam é diferente do nosso. Eles começam a contar na noite anterior como o dia. Por exemplo, para os judeus, a noite de domingo não é hoje a partir das 18 horas, foi ontem a partir das 18 horas. Entendeu? Então tem a hora da noite e a hora do dia, por isso tem vigília da noite e vigília do dia. Então começava a se contar o dia em si às 18 horas do dia anterior, que é o nosso. Então começava a se contar a Páscoa a partir das 18 horas, né, contar a Páscoa, por exemplo, ali o início, a celebração que dava o início à Páscoa, a partir das 18 horas da quinta-feira, que já era sexta. Sexta-feira. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 1 fala o seguinte: a instituição da Páscoa, você sabe muito bem disso. Qual que é o significado da palavra Páscoa? Passar sobre ou passar por cima, tá? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Horas. Já pensou? Deus chega para o povo e fala: olha, nós estamos o quê? No mês de abril, não é isso? Aí Deus falou: a partir de hoje, esse mês será o primeiro mês do ano para vocês. Que coisa! O que Deus queria falar para o povo? Que a importância do que iria acontecer, eles teriam um novo início a partir daquele ocorrido. O que eles viveram até ali, ficaria. E a partir daquele momento, haveria-se um início de uma nova vida, de uma nova esperança, de uma nova caminhada, que foi a libertação do Egito. Então, irmãos, quando Cristo morreu por nós, embora ele tenha morrido há cerca de 2.000 anos atrás, só se tornou realidade no dia que você creu. Quando você creu, essa morte que foi ocorrida lá atrás, tornou-se real para você. Então, a partir daquele dia que você creu, deu-se um novo início na sua vida. Entendeu? Deu-se um novo início, é um marco na sua vida, porque você foi liberto de uma prisão, de uma escravidão, e você ganhou uma vida, você ganhou uma esperança, você ganhou, irmãos, uma realidade. Então é o seguinte, Deus falou com o povo a respeito disso: este mês vos será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Aqui seria-se Nisan, ou Habib, ou seja, o mês de abril, entre março e abril do calendário, no nosso calendário, o calendário cristão. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardarás até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura.
Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11, dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Isso aqui, irmãos, os irmãos já sabem que aqui o povo ainda estava no Egito, e Deus havia mandado as pragas, né, para mostrar o seu poder ao povo, e ali nós vimos que houveram 9 pragas, né, mesmo assim Deus endurecendo o coração de Faraó, não libertou o povo, mas a última praga, irmãos, era a definitiva, era a divisora de águas, que iria realmente libertar esse povo, que é a passagem do anjo da morte pela terra do Egito. Então todo primogênito, desde animais, até, irmãos, até mesmo os dos israelitas, estavam na reta desse anjo da morte, estavam na mira desse anjo da morte. Iria passar em todas as casas, iria visitar todas as casas, a morte iria visitar, a morte visitou aquela noite o Egito. Então, Deus orienta Moisés para o povo, né? Fala aqui a respeito do cordeiro, versículo 3 fala, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês que era o primeiro mês, o novo início, por exemplo, o primeiro mês, o 10º dia do mês de Nisan, que era o dia em que o cordeiro deveria ser recebido, mas ele não morreria nesse dia, ele morreria no 14º dia do mês. Então ele ficaria... O 10º dia conta, então ele foi recebido no dia 10, ficaria o dia 11, 12, 13 e 14. Ele seria imolado no 14º dia que ele seria imolado. Esse cordeiro, ele seria observado, não poderia ter defeito, não poderia ter uma mancha, não poderia ter uma perna quebrada, não poderia ter uma ferida, não poderia ter nada disso, teria que ser um cordeiro perfeito. Se tivesse qualquer mancha, qualquer defeito, seria descartado. Aí você vê no Novo Testamento, quando Cristo chega na entrada triunfal em Jerusalém, que comemora-se como a sua entrada, que foi uma semana antes, que foi no primeiro dia da semana, no domingo, comemora-se o domingo de Ramos, que ele foi entrado e receberam com o jumentinho, Hosana nas alturas, não é isso? O filho de Davi, que vem em nome de Deus. Então é o seguinte, ele entra em Jerusalém, não no dia do sacrifício, mas ele entra antes do sacrifício. Porque ele precisaria ser examinado. Aqui fala o seguinte, irmãos, olha, tomará para si um cordeiro, cadê? Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano podereis tomar um cordeiro ou cabrito, então o cordeiro seria sem defeito. Quando João Batista estava batizando, que viu Jesus vindo, o que João Batista olha para Cristo e fala? Eis o Cordeiro de Deus. Então Cristo já era esse cordeiro pascal, mas a realidade desse cordeiro. E o povo ali batendo cabeça, comemorando, vamos comemorar, vamos preparar o cordeiro, vamos separar o cordeiro, vamos examinar o cordeiro. Mas o cordeiro verdadeiro já estava dentre eles. A realidade daquela sombra do Antigo Testamento já estava dentre o povo. E o povo ainda preso nas leis e nas tradições, não via, eles não conseguiam ver a realidade daquele que estava diante deles. Está entendendo, irmãos? Como que a tradição nos prende a este mundo? Como que a lei nos escraviza e nos prende? Aí atrapalha você ver a realidade de todas as coisas que é Cristo. Por isso que nós vimos a imersão. Nós precisamos botar a nossa mente no Espírito. Se a sua mente estiver na carne, vai ficar preso. Se a sua mente estiver na carne, você vai ficar chateado por não ter ganhado um ovo de Páscoa e uma cesta de chocolate. E há briga se não levar, viu? Senhor Jesus, né? Nossa, abra comigo Marcos. Eu vou correr aqui para eu já concluir essa mensagem. Marcos. Oh, Senhor Jesus. Marcos. Você está entendendo o verdadeiro significado, irmãos? Marcos capítulo 11. Versículo 1 fala, quando se aproximaram
de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus. Agora, rapidinho, você que está com a Bíblia, bom de endereço, abra João capítulo 12, versículo 1. Rapidinho. João 12, 1. Eu já abri aqui. O versículo 1 fala: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, o mesmo versículo de Marcos 11, 1 é de João 12, 1. Só que João fala 2 dias, 6 dias antes. Marcos não fala, tá? É o primeiro dia que ele estava chegando em Jerusalém, contava-se como o primeiro dia, e era 6 dias antes da Páscoa. Agora abra comigo Marcos ainda 11, versículo 12 e 19. No dia seguinte, que já era o segundo dia, que ele estava no território de Israel, no lugar certo para ser morto, mas 5 dias antes da Páscoa, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Versículo 19, em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, esse aqui era o segundo dia. O terceiro dia, ainda Marcos capítulo 11, versículo 20, fala o seguinte: e passando eles pela manhã, que já era o terceiro dia em que eles estavam no território de Israel, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, era o terceiro dia que ele estava no território de Israel, certo? E como o cordeiro precisaria ser sem defeito, quando ele estava no território de Israel, onde ele teria que ser imolado, ele precisaria ser examinado. Ele precisaria ser examinado. Então, abra comigo Marcos ainda capítulo 11, versículo 27 e 28. Marcos 11, 27 e 28, eu vou adiantar, você anota aí. Fala o seguinte: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais. Os primeiros a examinar o cordeiro tinham que ser os sacerdotes. Então vieram os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, e lhe perguntaram: por que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazer? O primeiro que o examinou foram os sacerdotes. Então, o cordeiro foi examinado pelos sacerdotes, não foi encontrado nenhum defeito. Então, a segunda turma a examinar seria os fariseus, que está em Marcos capítulo 12, o versículo 13. Marcos 12, 13 fala: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então, além dos sacerdotes, não encontrei nenhum defeito, enviaram os fariseus para examinar o cordeiro também, não achou nenhum defeito. A terceira equipe ou turma a examinar teria que ser os saduceus, ainda o capítulo 12, versículo 18 e 19. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, ou seja, o examinou, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de algum e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Terceira a turma a examiná-lo foi os saduceus. E quarta era os escribas, ainda no capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Quarta turma examinar o cordeiro, não achou no cordeiro nenhuma mancha. Então o cordeiro, naquele momento, ele foi liberado para o sacrifício. Aí o capítulo 14, versículo 1 fala: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então, irmãos, e esse cordeiro, é interessante, você leu comigo em Êxodo que ele seria imolado no crepúsculo da tarde do 14º dia. O que é o crepúsculo da tarde para os judeus? A tardezinha. Na versão restauração,
quando fala crepúsculo da tarde, ou na tradução Nova Almeida atualizada, fala, e de tardezinha o imolará. Abra comigo Mateus, rapidinho, por favor. Mateus capítulo 27, versículo 45, 27. Versículo 45 fala, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face. Na Almeida Revista Atualizada, na Almeida, Nova Almeida Atualizada, não fala hora sexta, hora nona, fala a hora do dia. Por exemplo, ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Esses 3 da tarde era o crepúsculo de Êxodo 12. Ele seria imolado no crepúsculo da tarde. No crepúsculo da tarde. E outra coisa interessante também, volta comigo para Êxodo, que eu já estou concluindo. Êxodo capítulo 12, volta para Êxodo 12, por favor. Deixa marcado aí para que possamos concluir. Êxodo capítulo 12. Outra coisa interessante, está lá no versículo 45. Êxodo 12, 45 e 46. Êxodo 12, 46 fala, o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Então o cordeiro não teria nenhum osso quebrado. Nenhum osso quebrado. Deixa marcado, vai comigo rapidinho para Salmos. Salmos 34, versículo 20, Salmo 34, 20, fala o seguinte, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Vá comigo para João capítulo 21, João 21, ó Senhor Jesus, João 21, fala o seguinte, João 21, João 21 não, é João 19. João 19, fala o seguinte, versículo 32, os soldados foram quebrar as pernas ao primeiro e a outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, ou não lhe quebraram nenhum osso. Primeira coisa, porque o cordeiro, já a profecia lá de Êxodo, não podia ter nenhum osso quebrado. E segunda coisa que o corpo, ele é composto da união de todos os ossos. Quando há uma ruptura ou uma quebra, há uma separação de um membro, entendeu? Porque se você tem o seu braço está ligado ao corpo e ao cabeça. Quando você quebra um osso, o seu braço já não obedece ao cabeça, ou seja, já não está conectado, entre aspas, ao corpo. Está junto, mas não está mesclado, não está tendo as mesmas reações do restante do corpo. Em outras palavras, bem rasteiro para você entender, se o corpo de Cristo é a igreja, e nenhum osso deveria ser quebrado, então está nos revelando que não pode haver divisão dentro do corpo de Cristo. Aleluia. Entendeu? Nenhum osso poderia ser quebrado. O quebrar o osso seria uma divisão do membro com o corpo. Entendeu? Isso aqui é rápido para você entender. Agora voltando para Êxodo, para eu concluir aqui. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o versículo 3 fala que é um cordeiro para cada família, isso é maravilhoso. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Esse aqui já era um vem ver que estava sendo praticado em Êxodo capítulo 12. Aí você fica aí batendo cabeça contra o vem ver, que é a ferramenta atual de Deus. É o vem ver. A família, o cordeiro é muito para a família, chama os vizinhos, vem ver, vem participar conosco do banquete do cordeiro. Irmão, já está aqui. Aí você está com a sua mente presa ainda, esse negócio de vem ver, de imersão, de grito de guerra, para que isso? Irmãos, saia da esfera da mente, saia da esfera da carne. Aqui já era, vai, chama os seus vizinhos,
mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Então, irmãos, tem comida para todos. Tem comida para a família, porque o primeiro item é a família. Deus é um Deus de famílias. Deus é um Deus que quer salvar famílias. Nós já vimos isso aqui, falando lá na experiência de Noé. Noé se botou na brecha, a família de Noé pegou a bênção. Lídia se botou na brecha da salvação, a família de Lídia, carona na bênção. O carcereiro se botou na brecha, Atos 16. A família do carcereiro entrou na brecha da salvação, da bênção. Irmãos, quantas famílias não têm sido abençoadas por causa de que um se posiciona? Se coloque na brecha da salvação e da bênção para a sua casa. Não abra mão da bênção de Deus para a sua família. Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deseja a salvação individual, mas o plano de Deus é familiar. Por isso que era um cordeiro para cada família. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, mais de um ano, já vimos. Versículo 6, o guardarás até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, bem de tardezinha, vimos aqui também. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Ombreiras, pensa que isso aqui é uma porta. Ombreiras, plural, e verga, singular. É duas ombreiras e uma verga. Então, quando o cordeiro fosse imolado, eles vinham e passavam sangue aqui, aqui e aqui, certo? O que significava esse sangue? O sangue de Cristo, o sangue do cordeiro, é a maior proteção que nós temos contra os ataques do diabo. Apocalipse fala que ele expôs por causa do... Você não vence pela sua própria capacidade, você vence por causa do sangue de cordeiro, Ravi. Então, quando o anjo da morte viria passar pelo Egito, e ele chegava na casa da Caliana e falava: olha, eu não vou entrar, eu não preciso entrar, porque aqui alguém já morreu. Olha o sangue aqui. Porque a função do anjo da morte era exterminar. Mas como ele viu o sangue, ele falou: a função aqui já foi executada. Alguém morreu nessa casa, eu não preciso entrar para levar morte, porque alguém já... Irmãos, espiritualmente falando, repito, o sangue do Senhor, ele é a maior arma contra os ataques do diabo, até mesmo contra a nossa casa. Não é você pegar o sangue lá, passar na porta da sua casa, não é isso, irmãos, é coisas espirituais. Então, aí, o que acontece? Aí o significado da Páscoa: o anjo viria e passaria sobre aquela casa. Ou seja, porque a casa já tinha o sangue que definiu que ali alguém já morreu. Na nossa vida, irmãos, quantos ataques você tem sofrido todos os dias? Nós precisamos aprender a usar o sangue de Cristo. Nós precisamos aprender a usar o sangue do Senhor. Eu não vou me adentrar por causa do tempo. Versículo 8 ainda fala: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Ou seja, naquela noite vai comer a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos. Agora você imagina, meu irmão, você comer pão asmo com erva amarga. O que quer dizer com isso aqui? Porque as coisas de Deus não são fáceis. Apocalipse, abra comigo rapidinho, 10, 9 e 10, Apocalipse 10, 9 e 10, rapidinho, fala o seguinte, Apocalipse 10, 9 e 10. Ó Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 10, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus, 10, 9 e 10 fala o seguinte: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Okay? Versículo 11, 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce. Irmãos, na boca, amar Jesus, servir Jesus é muito bom, é doce. Ah, mas a vida da igreja é uma maravilha na boca. A palavra de Deus, é o que Deus tem nos direcionado, é uma maravilha. Nós somos um, Ravi. Na boca é doce,
Mas no estômago, irmãos, é quando vai para a realidade da sua vida. Aí é amargo. Porque precisa subjugar o seu velho homem, precisa subjugar o seu ego, a sua vontade própria. É amargo. É amargo, irmãos. O cordeiro, ele vem acompanhado de coisas amargas. Não para te trazer nenhum dano, mas para mostrar, irmãos, que realmente seguir o Senhor não é fácil. Né? Doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Ah, meu irmão, o que tem de estômago amargo por aí não é pouco, viu? Na boca é muito bom, eu amo o Senhor, eu vivo a vida da igreja, mas quando cai no estômago, meu irmão, quando tem que sair com as equipes para pregar o evangelho na quinta-feira, ah, meu irmão, é amargo. Quando as equipes vão sair para abordar as pessoas, fazer a comportagem, orar por elas, é amargo, é doce ou é amargo? A prática, está vendo aí? Volta para Êxodo para nós concluirmos. Versículo 9, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Talvez você goste de cru, cozido, mas aqui Deus falou que tinha que ser ao fogo. E não tinha outra conversa, não tinha como negociar. Certo? A cabeça, as pernas e a fressura. Ou seja, fez questão de especificar. Quem gosta de comer cabeça? O cordeiro está lá. Irmãos, tem um pernil, tem os quartos, né? Tem ali. Quem vai caçar cabeça, pernas, a fressura, sabe o que é? As entranhas, os miúdos. As entranhas. Você tem um cordeiro, Vanusa. O que você vai caçar com cabeça, pé? Igual feijoada, meu irmão, comigo, aquele negócio de focinho, orelha, pé, para mim não cola. Não cola aquilo ali. Não cola. Você está entendendo, irmãos? Mas espiritualmente falando, o que é a cabeça? Por que fez questão de focar na cabeça do cordeiro? Rapidinho, abra comigo, eu preciso ver isso com você. 1 Coríntios 2,16, rápido de endereço comigo. 1 Coríntios 2,16, por que falou da cabeça? 1 Coríntios 2,16, rapidinho comigo, por favor. Pois quem conheceu, cabeça tem a ver com mente. Então você tem que focar na cabeça do cordeiro, ou na mente de Cristo. Não é o cordeiro em si, a mente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, que tem a ver com a cabeça do cordeiro. E as pernas? 1 Pedro, eu anotei na minha Bíblia aqui, 1:2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. O que tem a ver as pernas do cordeiro? Por que frisou as pernas? Oh, Senhor Jesus. 1 Pedro 1:2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Espera aí. Primeiro, deixa eu ver aqui só um minuto. Senhor Jesus. 1 Pedro 1. Senhor Jesus. Não é o 2 não. Eu confundi os endereços aqui, tá? Senhor Jesus, depois eu passo para os irmãos, vamos pular por causa do tempo. A frissura, que as entranhas, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós. Quem lembra daquele livro, O Esplêndido de Cristo? Que as entranhas é o mais profundo do sentimento ali do interior de Cristo. Então, irmãos, em outras palavras, quando Pedro fala a respeito de pernas, é a respeito de seguir os passos de Cristo, seguir as caminhadas de Cristo, as pisadas de Cristo. Depois eu mostro para os irmãos, amém? Então, cabeça é a mente, as pernas é seguir os passos de Cristo, e a fressura, que as entranhas, é ter o mesmo sentimento de amor que Cristo teve para com as pessoas. Por isso que fez questão de frisar isso aqui. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimar-o-eis, irmãos. Cristo não pode ser deixado para amanhã. Quantas pessoas estão por aí? Você convida para uma reunião da igreja, amanhã eu vou. Você convida para orar, amanhã nós oramos. Você convida para ler o alimento diário, amanhã nós lemos. Irmãos, não deixe Cristo para amanhã. O amanhã não pode chegar para você. Talvez não chegue para você. Êxodo 10, nada deixareis dele até pela manhã. Ou seja, irmãos, então o apelo de Deus é para que nós aproveitemos a oportunidade da salvação que é hoje. Deus é um Deus do hoje, do agora. As misericórdias se renovaram hoje. A palavra está sendo falada hoje. Irmãos, o dia é hoje.
Então não deixe dele nada para amanhã, assim como acontecia com o maná. O povo tentava guardar o maná perdia, porque o maná é diário, a porção é diária do Senhor. Ó, Senhor, para finalizar. Oi. Ah, é 2:21? Muito obrigado, irmã. 1 Pedro 2:21, sobre as pisadas. Muito obrigado. É muitos versículos, a gente confunde. 1 Pedro 2:21, não é isso? Isso. Porquanto, para isso mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus, as perninhas do cordeiro ali, as pernas dele, por isso que foi trazido isso aí. Versículo 12 de Êxodo 12 fala, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, ou passarei sobre, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A única coisa, irmãos, que não nos deixa as pragas entrar na nossa casa, irmãos, os ataques do inimigo, o anjo da morte entrar na sua casa, é o sangue de Jesus, é o sangue de Cristo. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer uso do sangue de Cristo, não um mero detergente. Você pecou, você foi ali, lavou a mão, resolveu o problema. Não é isso, irmão, é uma realidade, é um dia a dia, aplicar o sangue todos os dias sobre nós, porque todos os dias o inimigo está diante do trono, Apocalipse fala isso, nos acusando de dia e de noite. Então o sangue precisa ser usado de dia e de noite, todos os dias. Esse dia vos será por memorial. Então, para finalizar, eu tenho que ler isso aqui, para terminar a mensagem, irmãos. Perdão pelo tempo, já peço perdão aos irmãos, mas os irmãos a gente precisava compartilhar sobre isso aqui. Lucas 22, e eu termino. Lucas capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Aqui no subtítulo da minha Bíblia fala a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais o comerei, até que ela se cumpra no reino. É interessante isso aqui, para você agora concluir essa mensagem. Me mostra aqui onde estava o cordeiro, as ervas amargas e o pão asmo em cima da mesa. E era interessante que ele falou, comer com vocês esta Páscoa, horas. Se era Páscoa, tinha que ter o cordeiro sobre a mesa, as ervas amargas e o pão asmo. Cadê? Versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o parti lhes disse, dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Neste momento, houve-se a transição. Neste momento, Cristo está mostrando para os discípulos o quê? Vamos deixar o cordeiro físico, as ervas amargas e o pão asmo, e vamos celebrar a verdadeira Páscoa que era Ele. Ele estava falando, a partir de agora, quando vocês forem celebrar ou viver a Páscoa, não é o cordeiro, não é as ervas amargas, não é um dia só, é todos os dias para lembrar da morte dele. Ele é o nosso cordeiro pascal, Ele é a nossa Páscoa, amém? Jesus é o Senhor, perdão pelo tempo, tá? Mas creio que, como dissemos, por amor aos irmãos novos que estão chegando, irmãos, precisa ser realidade. Nós precisamos ser constituídos das verdades. Amém? Jesus é o Senhor. E ainda, se alguém tiver sentimento, vamos compartilhar diretamente por causa do horário. Amém? Obrigado pela paciência dos irmãos, viu?